73 Kirin Saga Capítulo 251 Ascensão no Leste. Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio Menor 8 de meados do ano, junho, 4-198, 12 horas. East Empire Company tem seus navios prontos para o norte para Japet's Folly. Embora o gerente que deveria supervisionar o ataque esteja ausente, o ataque estará sob o comando de Adeliza Venditti e apoiado pela Marinha Imperial. Os navios de Endeum também estavam prontos no sudeste da ilha Serpentstone. Eles mal podiam se ver e tinham os olhos bem abertos a cada movimento. Os Firemanes, que eram os líderes desta campanha, tinham dois pequenos navios patrulhando a área sob o comando de Skadi e Tyr Firemane. Todas as partes estavam prontas para a chegada do último jogador neste dia. A Dari Dragon Company pode parecer insignificante comparada a eles, mas havia um certo navio que pode lidar com todas as defesas estabelecidas pelos piratas Bloodworkers. Falando nisso, os Bloodworkers e os Bloodsails estiveram sob cerco por 2 meses até agora. Ainda assim, eles foram muito animados e conseguiram convidar muitos aliados também. Havia vários piratas argonianos na ilha e certamente havia alguns navios escondidos no nordeste de Japet's Folly. Então finalmente estamos aqui. Prepare-se para proteger o terreno antes dos imperiais. Não menospreze o pirata também, mas certifique-se de não deixar os imperiais tomarem a terra primeiro. O comandante Stormcloak estava entre seus 20 e poucos capitão de navio e começou a traçar um plano. Comandante, e quanto ao Interhold? Um jovem capitão de navio perguntou. Hellof, foi. Você é responsável por defender os navios de abastecimento. Não interfira na luta. Mas a Dari Dragon Company é conhecida por ser difícil de lidar, eles. Eles estão lá apenas porque Japet's Folly faz parte de Winterhold e o Jarl não tem nenhum barril flutuante para falar. Por talos, cuide de seu posto e concentre-se nos imperiais. Por outro lado, os imperiais estavam tendo uma conversa semelhante. Adeliza Venditti e o comandante imperial reuniram cerca de 30 capitães de navios em sua nau capitane e discutiram o plano. Os navios de Endeum atacarão a ilha de Japet assim que as pessoas de Winterhold chegarem. Não estou dizendo que devemos correr com eles para a ilha. Deixe-os levá-la e vamos atacá-los por trás quando enfrentarem os piratas pela frente. O comandante sugeriu. Obrigado, comandante. A East Empire Company agradece a ajuda. Adeliza Venditti, superintendente da segurança da companhia, se pronunciou. Ouvi dizer que a senhorita Vessi partiu para o Interol em um barco patrulha. Tudo bem se ela for deixada no território de um concorrente. Um jovem oficial Nord falou. Advar, foi. Está tudo bem, a senhorita Vessi vai ficar bem. O atual governo de Winterol tem fortes laços com a East Empire Company e a senhorita Vessi não é moleza. Apenas certifique-se de que os navios de abastecimento não sejam comprometidos. Sim, senhor. Naquela época, os vigias nos ninhos de corvos dos navios começaram a agitar suas bandeiras e tocar suas buzinas. Parecia que o último jogador havia chegado. Pássaros de fogo! Pássaros de fogo! Os marinheiros gritaram. Já era hora. No sudoeste, vários pássaros grandes feitos de fogo começaram a vir da névoa e das nuvens do mar. Estes eram os famosos Flametronachaux que o Tane de Winterhold, João Dari, gosta de conjurar. É meio que o símbolo de João Dari entre as forças externas agora. Ah! Ele chegou. O comandante Stormcloak ficou feliz em ver tal site. Afinal, nem todos os Nords tinham medo de Magic. Aí vem ele, eles certamente abrirão caminho para nós por aquele navio de fogo que eles têm. O comandante imperial também estava feliz e queria ver o rumor do navio cuspidor de fogo. Como se para responder a seus desejos, uma forte corrente de fogo saiu da névoa como o sopro de um dragão, comeu todo o gelo congelado na superfície da água e então a figura do navio apareceu. Como se tivesse uma ponta de lança, o Iron Maiden apareceu com uma gigantesca e forte lâmina de carneiro saindo da frente de seu casco. O corpo do navio continuou aparecendo, mas nenhuma vela ainda estava para ser vista. Não,
Em vez de uma vela, havia uma superestrutura saindo da linha de base do convés. Confundiu quem olhou para ele como tal navio não deve ser navegado. É remado. Mas não há remos. E por que é tão rápido? Todos começaram a perceber o que estava acontecendo. Até mesmo os legionários imperiais que estavam em posição de sentido viraram seus alunos para olhar. O Iron Maiden saiu completamente da névoa. Era do tamanho de um brigue, mas tinha um carneiro feroz e forte e uma figura de proa de uma guerreira nua segurando massas. Como o navio se movia e por que é tão rápido foi a questão do dia, mas não acabou aqui. Dois navios menores apareceram e eles não eram tão intimidantes a princípio. Sua velocidade era algo diabólico. Eles estavam se movendo e pulando na água pela velocidade em que se moviam. Isso não era mais chamado de navegação. Esses navios fizeram um barulho estranho que provavelmente estava relacionado ao segredo de seu movimento, mas não houve tempo para pensar, pois mais choques se seguiram. A Roaring Flame, a Wintergrace e a Thunderurat apareceram. Eles tinham arietes decentes em comparação com o Iron Maiden, mas seus decks estavam todos cheios de máquinas estranhas que disparavam projéteis de fogo. Além disso, mais 7 pequenas naves apareceram e a atmosfera começou de cabeça para baixo. Mas quem disse que era o fim? Boou um forte som de trompa ecoou pelo mar. Quando os Stormcloaks e os Imperiais estavam prestes a reagir, todos congelaram. E apareceu um navio cujo nome era tão amaldiçoado quanto sua aparência. Um navio que foi projetado com tirania e crueldade para afundar navios e destruir eles. Sem nenhum ariete, mas um canhão saindo da frente do casco. A figura de proa era uma caveira com chifres usando uma coroa e gritando loucamente: a vingança da rainha Potema. Isso é muito rápido. Precisamos chegar à ilha primeiro. Esqueça o plano. Navegue. Todos os planos foram derrubados quando os Stormcloaks e os Imperiais começaram a tocar as buzinas e abrir as velas. Quem derrubou esses planos foi aquele jovem que estava de pé no topo da superestrutura de seu navio. Ele estava de pé em sua armadura preta e elmo sob um grande manto preto que tremulava com o vento. João descansou as mãos em Bloodskull que estava preso à superfície, o que lhe deu uma aparência imponente. Ao lado dela estavam Julanar e Alina. Os três tinham uma atmosfera forte ao seu redor que deixava qualquer um que os olhasse nervoso. O rosto solene de John se abriu em um sorriso assim que ele recebeu um certo sinal telepático. Dá o sinal. Velocidade máxima. Bo, 3 chifres destinados a entrar na formação designada. A imponente vingança da rainha Potema ganhou velocidade e apontou todos os seus canhões para frente. Os Gunsits e os Cruisers fizeram uma formação de flecha e navegaram pela névoa em direção a Japet's Folly. Outra buzina soou do outro lado. Era claramente o contra-ataque do piratas. Um grande número de brigos começou a fluir da névoa. Ninguém precisava adivinhar muito. Esses eram os piratas argonianos que os Bloodbrokers convidaram. Não deveria o boato sobre a chama rugido se espalhar por toda parte, porque há tantos trabalhadores contratados. Aline perguntou. Ouvimos que os agentes Bloodbroker que foram para mercenários contratados alegaram que os navios de bombeiros eram todos rumores infundados e que havia um forte mago de fogo nos navios. Julanar respondeu. Sim, apenas bucha de canhão para nos atrasar. Mas isso não vai acontecer. John disse enquanto parecia todo relaxado. Assim que ele olhou para frente, o Iron Maiden começou a acelerar ainda mais. Sua velocidade ultrapassou o que um navio pode alcançar neste mundo. Os piratas começaram a se sentir ameaçados por sua investida imponente e tentaram fugir do choque com o sinistro ariete do navio. Ainda assim, a nave começou a atirar bolas de fogo neles. Droga! Retorne ao fogo. O pirata se sentiu ameaçado e começou a atirar suas flechas no Iron Maiden, mas o convés era fortificado e não estava lotado. Assim que o Iron Maiden encontrou o alvo mais próximo, o canhão frontal Dragonbreat disparou um assustador fluxo de fogo que consumiu 2 navios em uma instância. O Iron Maiden avançou contra eles e seu ariete começou a quebrar os navios ao meio. Isso é loucura.
Os Turncloak e os comandantes imperiais foram ameaçados pela única performance da Iron Maiden, que parecia mais um bruto do mar do que um navio. Não demorou muito para que o Roaring Flame entrasse em ação e começasse a cuspir chamas para a esquerda e para a direita, fazendo uma nuvem de fumaça negra de cada navio que passava. A fumaça negra se misturou com a névoa do mar e a luz das fogueiras, dando ao cenário um ar de conto de fadas. O Wintergrace era um navio especializado em blitzar de canons. Cada tiro de seu canhão sentinela congelava a madeira e as pessoas em um navio, com um único choque. Qualquer coisa que congelasse se despedaça imediatamente. O Thunderwrath era tão mortal, tinha muitos canhões de Tesla que rasgavam navios e os incendiavam. Os navios piratas estavam sendo obliterados em uma base louca. Até mesmo os pequenos Dari Dragon Gunsits estavam usando os pequenos canhões e a incrível mobilidade que eles têm para diminuir o fardo dos grandes navios. Os navios imperiais foram ameaçados pelas ações da Dari Dragon Fleet, mas os Turncloak não foi tão cauteloso. Embora John tenha feito um pequeno favor aos imperiais, ele tinha uma boa reputação entre os nórdicos de Endeum com toda a propaganda que pagava muito ouro para. Os Turncloaks rasgaram os navios piratas em sua direção correndo com a Dari Dragon Company. No final, os três grupos chegaram às margens de Japetes Folly para encontrá-lo fortificado por muitas barricadas e armas de cerco apontadas para os navios. A cidadela no ponto mais alto da ilha parecia fortificada e pronta para um cerco. Este foi apenas o começo de uma luta sangrenta. Em uma caverna sob Japetes Folly, uma gata preta surgiu da escuridão. Ela estava usando uma coleira dourada brilhante e parecia ser cautelosa com seus arredores. Ela caminhou lentamente para explorar o lugar ao seu redor até encontrar uma maneira de seguir em frente. Oma, você quer dizer? Estou dentro. Kirin Saga Capítulo 252 Ascensão no Leste 2. O Reino das Sombras. Tia Nefertiti não gostou muito de ser informada, mas achou isso interessante, para dizer o mínimo. João confiou Kublioven a ela e disse a ela o que fazer. Ela estava sentada confortavelmente no ombro de João durante a viagem nesses estranhos novos navios que deixaram seu humano super empolgado. Ela continuou bocejando até que João disse a ela para começar a agir. Para esgueirar-se para a ilha, João conjurou vários Flametronachalques e a colocou em um deles. Relutantemente, ela voou com os outros Atronaches por todo o caminho e começou a andar em círculos ao redor da nave como um anúncio da chegada da Dari Dragon Fleet. Enquanto as pessoas estavam focando na Iron Maiden, John dirigiu o Flametronachalk Nefertiti foi para o leste o mais rápido que pôde. Assim que Nefertiti viu a ilha em que deveria pousar, ela simplesmente pulou do Flametronachalk para o mar. Era uma grande altura que mesmo as 9 vidas de um gato achariam difícil de superar, mas para Nefertiti, não era nada para se preocupar. Assim que ela encontrou um bom local de pouso, ela fez a magia das sombras se expandir para fora dela para formar um paraquedas que João ensinou a fazer. Mesmo que ela não goste muito de se movimentar, ela gosta muito dessa ideia de paraquedas. O local onde ela pousou não foi longe da ilha, mas foi tudo conforme planejado. Nenhum gato pode ser visto se esgueirando na superfície da água da ilha, não importa o que aconteça. Era simplesmente bizarro pensar nisso, mas estava acontecendo agora. Nefertiti expandiu sua sombra na água e correu sobre ela como se fosse uma superfície sólida. Durante a corrida, Nefertiti notou alguns peixes nadando sob a superfície da água e seu ritmo diminuiu um pouco. Ela olhou para baixo e levantou a pata, mas outra ideia veio à sua mente e ela lançou mais Shadow Magic e a dirigiu para um peixe. A sombra engoliu o peixe de uma só vez e Nefertiti pareceu satisfeita com o resultado. Delicioso. Ela cantarolou para si mesma antes de mirar em outro peixe, mas de repente, estronda uma bola de fogo pousou na ilha e acordou Nefertiti de sua ganância. Sim, Oma. Sou I. E ela correu mais uma vez em direção à ilha. Ao chegar a uma pequena caverna gelada sob a ilha, Nefertiti começou a notar vários sinais de força vital não muito longe daqui e percebeu que havia chegado. Oma, você quer dizer? Estou dentro, ó. Menina, tudo bem,
João respondeu na chamada telepática de Nefertiti. Ultimamente, João estava estudando telepatia e poderia se conectar a Nefertiti facilmente. Cheguei. Alguns humanos estão olhando ao redor da caverna e não há coisas brilhantes aqui. Bem, para encontrar coisas brilhantes, você precisa ir mais fundo na ilha. Certifique-se de ficar escondido e levar qualquer coisa de valor, semelhante a peixe. De valor humano, MHM. Posso levar peixes, suspirar. Apenas não coma muito ou você ficará com preguiça. Ok, eu estou indo. Boa sorte, seu meu Gesti. João e Nefertiti desligaram e foram para suas próprias coisas. Enquanto João comandava as naves para derrubar os piratas argonianos, Nefertiti era a jogadora principal que iria investigar porque as outras forças estão mirando na loucura de Japet, bem como reunir todos os seus tesouros no colar que ela usava, que na verdade é o cubo Aven. Como lhe foi dito, ela precisava evitar a tensão e isso só pode ser feito se esgueirando como qualquer gato normal ou andando na sombra como ela está acostumada. Como uma gata preguiçosa, Nefertiti decidiu ir para a sombra. Ela apenas olhou para sua própria sombra e depois afundou nela. Ela nem sabe como pode fazer isso. Tornou-se parte de sua própria natureza quando ela começou a se tornar mais inteligente depois de tudo que esteve com João. Ao abrir o olho mais uma vez, ela se viu em um lugar completamente diferente, onde o alto era baixo e o baixo era alto. Estava tudo invertido. Ela percebeu que era como andar normalmente, mas havia aquela sensação de que para cima era para baixo, não importa o que ela pensasse sobre isso. O espaço parecia exatamente como fora da sombra, só que as cores eram cinza e branco. As sombras do lado de fora eram a melhor maneira de entrar e as áreas de luz eram lugares prejudiciais que ela deveria evitar. Enquanto ela estiver neste reino das sombras, ela precisa seguir suas regras. Ande na sombra, não ande na luz. João explicou esse fenômeno como Nefertiti se conectando a uma versão diferente da realidade que talvez seja um reino daédrico fortemente influenciado pelo mundo real. A sombra é a energia do reino estável e a luz é onde a energia está sendo consumida pelo mundo real. Pensar dessa forma significaria que os dois mundos existem um no outro e em um estado de troca de energias através de luzes e sombras. Nefertiti, é claro, não se importava com o que isso significa. Ela caminhou no reino das sombras que espelhava a caverna em que ela estava e notou algumas sombras se movendo à frente. Eram alguns mudcrabs que faziam ninhos sob a ilha. Os seres vivos são refletidos no mundo das sombras como auras ambulantes. Eles não eram nada vulneráveis e nenhuma entidade no mundo das sombras pode tocá-los, mas eles não sabiam o que estava acontecendo com seus reflexos no mundo das sombras. Como uma entidade de ambos os mundos, Nefertiti pode possuir uma dessas auras e se apegar a ela. Isso não causaria nenhum efeito ao invés de protegê-la de todas as entidades hostis que possam aparecer no mundo das sombras. Uma das razões pelas quais Nefertiti gostava para ficar na sombra de Jun, especialmente quando ele começa a meditar. De qualquer forma, essas auras na frente dela eram mudcrabs. Ela realmente não sabia sobre nenhum deles e continuou passando-os pela grande rede de cavernas sob a ilha. Foi então que ela encontrou um ponto de acesso ao forte. Havia alguns guardas que pareciam desconfiados de alguém entrar pela rota de fuga secreta que eles estavam protegendo, mas Nefertiti não encontrou nenhum problema em passar por eles. Ela poderia até atacá-los, mas ela não gostava de coisas problemáticas. Ao passar por uma escada, ela se viu em uma grande força. Muitas pessoas iam e vinham apressadas transportando flechas e lanças para fora do forte. HMMM. Oman disse que eu deveria procurar um lugar quieto e protegido. Nefertiti começou a olhar ao redor do forte de novo com pouco ou nenhum resultado. Ela concentrou sua busca nas torres gêmeas do forte, mas ainda não encontrou nada. Como ela estava prestes a se sentir frustrada, algum movimento chamou sua atenção. Ela saiu do forte rapidamente por uma fenda de flecha e observou o que estava acontecendo a leste da ilha. Parecia haver um grande penhasco rochoso, mas os moradores da ilha fizeram algumas escadas de madeira para acessar uma pequena plataforma escondida atrás da ilha. Havia 2 escaleiros cheios de crianças e mulheres.
Um homem que parecia ser um figurão estava se despedindo de uma mulher e uma criança enquanto os instruía a fugir para o continente e imediatamente se esconderem em Windewer. Nefertiti ficou olhando as crianças no barco e seus olhos refletiam uma pitada de inquietação. Ela saiu da sombra e então miou baixinho. Ao lado dela, uma grande sombra se formou e uma figura instável feita de sombra apareceu. Essa coisa era um Shadow Atronach. Cuidado com eles. Nefertiti disse enquanto seu olhar estava fixo nas crianças. O Shadow Atronach logo se transformou em um pássaro e voou no céu através das névoas. Shadow Atronach eram os nativos do Reino das Sombras que Nefertiti pode acessar. Mais do que isso, ela pode domá-los com bastante facilidade. Nefertiti então continuou observando os homens enquanto eles destruíam a plataforma de madeira para apagar os rastros de suas famílias que acabaram de enviar para fora da ilha. Ela então continuou seguindo-os até encontrar o que procurava. Parecia que os piratas escondiam seus tesouros e suprimentos de comida em alguma caverna fora do forte que estava escondida com cuidado. A partir daí, não adiantava mais ser educada. Ela voltou para o Reino das Sombras e passou por todas as armadilhas e defesas da caverna até encontrar o estoque de suprimentos. Uma, encontrou comida. Seriamente, comida do inimigo. Oh, você quer dizer seus suprimentos? Bom. Eu quero que você armazene a maioria deles no espaço frio dentro do cubo. Pegue a carne e todos os peixes que você quiser. Mas não como agora. MHM. Toloma. Eu sei, você encontrou o cofre do tesouro? Sim, depois da comida. Apresse-se, estou prestes a lutar para terminar por conta própria e venha imediatamente. João desligou novamente e Nefertiti começou a trabalhar. Ela começou a roubar todos os suprimentos importantes como peixe e carne primeiro. Ela deveria deixar alguns vegetais e carne para o pirata como João disse. Seu plano era não deixar os piratas morrendo de fome onde todos eles vão para fazer uma última resistência, mas para limitar suas escolhas e estimular suas personalidades criminosas a se apunhalar pelas costas. Depois que ela terminou, ela foi mais fundo no cofre e começou a procurar as coisas brilhantes que João tanto queria. Foi logo quando ela encontrou uma grande porta que bloqueava seu caminho com 2 guardas nela. Ela os contornou passando pelo Reino das Sombras, pois a porta não estava magicamente encantada e não havia barreira na sala atrás dela. Assim que ela entrou, ela olhou para a esquerda e para a direita e entendeu que era isso que ela procurava. Baús com moedas de ouro e prata como que João guarda em seu cofre. Também havia alguns livros e armas que pareciam bastante caras. De acordo com João, ela deve olhar para os itens e certificar-se de seu valor primeiro. Ela era esperta e sabia o que deveria levar, então começou com todas as prateleiras as coisas contidas com energia mágica, como um gato sentinela mago. Essa foi uma tarefa muito fácil. Em seguida, ela começou a procurar as joias valiosas que Aline e Jolanar gostam. Esmeraldas verdes, diamantes brilhantes e safiras azuis foram o que Aline e Jolanar a ensinaram a escolher. Depois de todo aquele saque cuidadoso ela começou a pegar as moedas de ouro. Ela deveria pegar 2/3 das moedas localizadas no cofre para não levantar suspeitas e assim ela fez. Ela ficou satisfeita com o que reuniu e foi para o Reino das Sombras e estava prestes a sair. Mas assim que entrou na sombra, descobriu uma sombra residindo em uma parte do... Esse ser era muito instável e parecia um pouco com uma dor de cabeça para lidar. Nefertiti não achou que isso iria prejudicá-la, mas essas entidades sombrias não ficam apenas em algum lugar, a menos que haja algo. Ela saiu da sombra e olhou para o lugar onde a sombra do outro lado. Havia um único baú não muito interessante que ela ignorou a princípio, mas agora estava desconfiada. Ela se transformou em sua forma humana. Em seguida, fez um grande machado feito de Shadow Magic. Em seguida, quebrou a fechadura no peito. Lá dentro, havia um objeto estranho que parecia um ovo do tamanho de uma bola de futebol e parecia bastante especial. Ela poderia dizer que havia magia ao redor do ovo, mas foi selado por uma camada de correntes de vedação para protegê-lo. Fora isso, havia um traço de Life Force no ovo. Um bebê?
Nefertiti chegou à conclusão de que havia um filhote de pássaro preso no ovo por magia e o ser da sombra estava tentando tirar energia dele, mas foi impedido pelo selo. Nefertiti sentiu raiva daquele ser que estava tentando ferir um bebê indefeso. Ela olhou para sua própria sombra e afundou nela para o reino das sombras mais uma vez. Assim que ela fixou os olhos na entidade das sombras, ela chamou alguns Atronaches das sombras para aparecer ao seu redor. Eles assumiram a forma de diferentes animais e pássaros enquanto se reuniam em torno de Nefertiti. Nefertiti apontou para a entidade das sombras. Pega aquele bastardo para mim. Kiren Saga capítulo 253 Ascensão no Leste 3 Ataque. Tio à costa da loucura de Japet, os Bloodworkers e seus aliados testemunharam a destruição de seu último navio sob a carga total da vingança da Rainha Potema. A nau capitânia da Dari Dragon Company apareceu aos olhos deles como uma existência demoníaca vinda de Oblivion. Preocupados com as chamas que ele pode lançar, os piratas que estavam prontos para enfrentar os invasores na costa recuaram para as barricadas na parte de trás. John observou o layout da ilha e pensou por um tempo. Era maior do que a do jogo, muito maior do que ele poderia compará-la às grandes clareiras em que os Firemanes habitam. A ilha era um forte natural que tinha apenas uma costa no oeste e além disso, havia apenas penhascos íngremes de todos os lados. Foi fortificado por muitas camadas de barricadas de madeira desde a costa até o forte no lado leste da ilha. Os piratas recuaram para trás de uma certa camada da barricada para que pudessem ficar o mais longe possível do alcance de seus navios. John zombou, pois sabia exatamente até onde seus canhões podem alcançar. Inferno, ele não mostrou o que os morteiros podem fazer ainda. Wolf, Ongem. Proteja as costas. Alina, diga aos Stormcloaks para não interferirem com os imperiais durante o cerco. Ju, diga o mesmo aos imperiais. Sim. Trudvar, meu estandarte. Sim, meu Tani. Enquanto Ulfur e Ongem atuavam como comandantes de Jun, Aline e Jolanar eram seus mensageiros e a extensão de sua palavra. Além disso, Trudvar finalmente estava levando o estandarte de João para Batley, como qualquer Ousicalo faria. A bandeira vermelha com um dragão e um crescente tremulava enquanto Trudvar a carregava na frente de todas as tropas que desciam do navio. João e seus Batlemajas cavalgaram em seus cavalos Flame e Atrunashi e desceram para as margens seguidos pelo resto dos soldados. Mais de 600 soldados da Dari Dragon Company invadiram a costa e tomaram o ponto mais central. Este não era o poder total da empresa, pois os navios ainda tinham o mesmo número pronto para ser implantado a qualquer momento. João não ia esperar mais do que isso. Assim que os Imperiais e os Stormcloaks desceram de seus navios, eles receberam o que João lhes enviou por Alina e Jolanar com seus modos imponentes. A visão assustadora dos Dari Dragon Ships fez as duas partes agirem de acordo com a vontade de John. Nós estamos prontos. Alina relatou a John. Tudo bem. Wolfur, ligue para eles. John disse. Wolfur avançou para frente em seus Stormatronash Bear e gritou. Bloodsails. Bloodworkers. Seus crimes contra Anterold, seu povo, os comerciantes pacíficos e todos os outros atos hediondos levaram a este dia. Renda-se, você pode viver. A voz de Ulfur ecoou nos cantos da ilha e todos ouviram. Os piratas ficaram com raiva de serem chamados assim. Eles começaram a gritar e xingar Ulfur, mas nenhum se atreveu a agir de verdade. Quem está falando? Uma voz respondeu das ameias da primeira barricada. Ulfur, o mestre da forja. Então João Dari mandou seu irmão conversar. Quem é você? Eu sou Aldin, líder dos Homens Livres, e este é Kijer Bloodsail, patriarca do clã Bloodsail. João observou o homem que falava. Aldin era um Redguard Batlemajo que apareceu no jogo e Kijer era um jovem que carregava as características dos Bloodsails. Qual é a sua exigência? Gritou Aldin. Renda-se. Saia lá, desarmado. Você será acorrentado, enviado para a solitude e julgado pelo grande rei Torib. Faça isso e seus homens não enfrentarão seu destino. Também suas mulheres e crianças serão migradas sãs e salvas para o sul. Kijer Bloodsail começou a gritar com Aldin e causou um tumulto em resposta ao que Ulfur disse.
Aldin suspirou e então olhou para Jon e Ulfur. Ele então acenou com seu cajado e Lightning Bolt foi atirado em direção ao Ulfur. As expressões de Ulfur não mudaram e ele apenas ordenou ao urso Atronash da tempestade que ele estava montando que se levantasse e tomasse o feitiço para ele. O Atronash não foi prejudicado de forma alguma. No entanto, esta foi uma declaração de batalha. O Ulfur recuou ao lado de Jon e não falou muito. Jon, no entanto, olhou de volta para o Aldin e sorriu cruelmente. Eu farei as honras então. O cavalo Flame Atronash de Jon avançou alguns passos, então Jon pegou a caveira da corrupção que estava em suas costas ao lado de Bloodskull e evocou um forte feitiço com ela. Ele lançou no chão e o vazio distorceu, mas não apenas isso, a terra também estava se movendo. Este foi um feitiço de conjuração um tanto incomum. O que apareceu do vazio foi uma grande besta, algo que não se vê muito em Skyrim, mas estava bem ali nesta ilha congelada. Seu corpo emitia uma forte onda de calor revelando sua natureza como um Atronash reformado. Era um Flame Atronash Asmota. O que é um Asmota? Bem, a melhor maneira de descrevê-lo é dizer que é um cruzamento entre um lagarto e uma tartaruga que tem uma testa pontiaguda e ficou tão grande quanto um mamute. Sua concha e aparência fariam as pessoas pensarem em rochas vulcânicas, mas na verdade ele vive em Black Marsh e Umberfell. Ele atacaria mordendo, batendo, cuspindo veneno e pisoteando. A melhor descrição é uma tartaruga de guerra, a /N. Aqui está um Asmota https://ib.cu/2jmmkw4. Muito fofo, o Flame Atronash Asmota tinha as mesmas características, exceto que cuspia chamas em vez de veneno e grandes porções de seu corpo, como conchas, pernas e chifres, eram todos feitos de pedra. A aparência de tal besta causou um grande choque para todos de ambos os lados, mas ainda não havia acabado. Jon lançou outro feitiço e convocou outro Atronash. Era um Frost Atronash Mammoth. Não tão grande quanto o mamute mais velho, mas ainda era uma criatura temível que pedra e gelo formavam seu corpo maciço. Jon convocou outro Atronash absurdo e este era um Storm Atronash T-Rex. As três bestas Atronash rugiram em suas respectivas maneiras e avançaram como Jon comandou. Nenhum outro ser ousou atacar com elas. O resultado foi claro. Os Bloodbreakers defenderam na primeira barricada contra os Atronash Monsters e os derrotaram em uma aula épica. O Flame Asmota colidiu com a primeira barricada e a queimou enquanto o Frost Mammoth pisoteava tudo em seu caminho. O Storm T-Rex era muito mais feroz, pois sua velocidade ultrapassou em muito as outras duas e até saltou sobre a barricada causando rajadas de raios de seu corpo. As três bestas obliteraram a primeira barricada até serem destruídas por Aldin e seus homens, mas a barricada tornou-se irreparável e os piratas recuaram para a segunda barricada. Jon convocou apenas três criaturas e isso aconteceu. O que mais aconteceria se ele convocasse uma horda deles? Além disso, estava tudo bem para ele trazer todos esses navios e causar toda aquela confusão, mesmo que ele pudesse terminar o dia apenas com seu poder. Os Imperiais e os Stormcloaks perceberam que Jon estava simplesmente flexionando na frente deles, uma mensagem clara para seus superiores sobre o poder que ele exercia e o poder da frota de Interhold. A única coisa que restou foram seus soldados. Eu quero aquele forte. Jon falou essas palavras e as pessoas ao seu redor gritaram. O som de tambores e buzinas ecoou pela ilha e os Darktroopers estavam fazendo formações para atacar de frente. Os Imperiais ergueram seus estandartes e os Stormcloaks também. Se o forte caísse apenas para Jon, eles não seriam capazes de exigir o que procuram facilmente. E assim o ataque começou. Os Darktroopers moviam-se com seus elmos Valsgard e cota de malha, vestindo a elegante armadura de escamas de couro e pele de lobo acima dela. Era o estilo que os Darktroopers sempre usavam e pode ser considerado muito luxuoso. Suas armas eram todas de aço e seus escudos eram escudos de torre como os da Legião Romana. Eles se moviam em equipes enquanto os arqueiros e magos eram guardados pelos guerreiros. Quando o confronto começou,
A segunda barricada foi destruída pelos Dire Batlemages e também pelos Imperial Batlemages. Os Stormcloaks serviram como berserkers e deram uma boa surra nos piratas. Jon, Alina, Julanar, Wolfur e Bjorna se juntaram à luta quando a segunda barricada caiu. Eles não fizeram muito, exceto matar qualquer coisa em seu caminho. O primeiro dia acabou e as forças recuaram para seus acampamentos na costa. O resultado do dia foi destruir barricadas e matar um quarto dos piratas. Jon poderia ter acelerado o processo, mas seu lema era líder, não um herói. Quando Jon voltou para sua cabana, Nefertiti o encontrou em sua forma humana com expressões aborrecidas. Porque o rosto comprido. Irritante, tão irritante. Ela claramente estava de mau humor. Qualquer coisa que você gostaria de compartilhar? Sim. Essa coisa chata. Está comendo o bebê. Você tem que vencê-la, Oman. Ok, acalme-se. O que está acontecendo? Nefertiti entregou o anel a Jon e ele verificou seu conteúdo. Nossa! São muitos gatos. Kirin Saga capítulo 254 Ascensão no Leste 4. A matéria escura Jon, Nefertiti, Alina, Julanar, Wolfur e Bjorn estavam todos juntos no espaço principal. Jon estava fazendo uma cara de felicidade ao testemunhar o que estava à sua frente. Havia uma estranha esfera negra flutuando no espaço, que Jon ignorou completamente, que era feita de uma substância lisa escura cuja origem não era conhecida, mas sua cor preta parecia de outro mundo. Isso não era tudo. Cercando a esfera preta flutuante, havia um grande número de gatos pretos, nos quais Jon estava focando, que pareciam Nefertiti. Exceto que eram apenas pretos e nada mais. Até seus olhos eram pretos e a aura ao redor deles era semelhante à fumaça negra subindo. Ei, o que é isso? O Wolfur se encolheu. Amigos das sombras. Respondeu Nefertiti. Eu acho que eles são algum tipo de Shadow Atronachs. Alina deu um palpite. Existem Atronachs das sombras. Bjorna parecia nervosa. Qualquer elemento mágico pode ser um Atronache quando infundido com uma alma dédrica adequada. Também se aplica a golems. Aline respondeu. Esse não é o problema aqui. Olha a cara do Jon. Julanar destacou algo importante. Oh, cara. Muitos gatos. Esse cara está perdido. Wolfur percebeu a crise. Como eles não sabiam o que fazer, Nefertiti se colocou na frente de Jon. Oman, eles não fluffy. Esses gatos não empinam. Ah, entendo. Essas vadias não são leais. Quase me pegaram lá, obrigado. Jon deu um tapinha na cabeça de Nefertiti e ela fez uma cara de satisfação. Então, o que está acontecendo? Ele perguntou. Esse vilão negro quer comer o bebê. Ela apontou para a esfera preta que flutuava no meio do espaço. E o que esses gatos Shadow Atronach estão fazendo? Eles estão mantendo isso sob controle. Ah, entendo. E o que é esse bebê de que você está falando? Ovo de bebê. O vilão preto está tentando comê-lo. Está dentro dele. MHM. Ela sentiu. Eu vejo. Como chegou ali foi resumido que quando Nefertiti tentou separar a matéria escura do ovo, não conseguiu afugentá-la e acabou piorando a matéria ao permitir que aquela entidade a seguisse até o mundo real. Então, o que é essa entidade exatamente? Aline perguntou. É uma coisa idiota que come magia. Normalmente é estúpido e não faria mal a ninguém deste lado, mas os bebês são fracos e podem ser atacados sem nenhum pai para protegê-los. Entendo. Não fique chateada, Nefertiti. Vamos dar um jeito. Jon e Alina começaram a discutir o assunto como os únicos cabeças de ovo do lugar. Nefertiti parecia preocupada com o ovo e seus ataques de Shadow Magic eram todos inúteis contra uma entidade das sombras. A magia das sombras era muito misteriosa de descobrir, pois não havia nenhum especialista em como usá-la em Winterhold e Nefertiti poderia usá-la apenas por seus instintos, então ela era de pouca ajuda. Ainda assim, ela poderia dizer que há rumores no reino das sombras de que essas entidades sombrias são comedores irracionais que não sentem nada além de energias. Então a linguagem deles é energia, hein? Posso pensar em uma maneira de falar com ela. Jon estreitou os olhos e pensou em algo.
Ele e Alina tentaram vários feitiços, mas sem sucesso. O Dark Matter tinha boa resistência à magia e até absorveu um pouco do Magicka não prejudicial. Que complicado. Ele pode lidar com Magicka como se não houvesse problemas. Mas não deveria comer Magicka. Bem, a menos que haja algumas formas de Magicka que ele possa digerir. Vou tentar mais uma coisa. Jon usou sua aura em vez de Magicka e enviou para Dark Matter. Não conseguiu reagir à aura como esperado, mas a aura envolveu e começou a cavar a Dark Matter e descascá-la do ovo. Demorou um pouco, mas Jon conseguiu no final e o ovo começou a aparecer. Como Jon prendeu a matéria escura em uma esfera de sua tirante aura, o ovo foi completamente extraído e Alina o pegou. Olhe para isso, está preso em algum tipo de pedra. Exclamou Alina. Isso é malaquita. O ovo estava envolto em malaquita. O Ofur respondeu então perguntou. Eles poderiam dizer que o ovo tinha um toque de força vital, mas estava selado. Havia muitas runas mágicas avançadas no invólucro de malaquita, pois mantinha o ovo em boa forma. O bebê dentro do ovo, porém, ainda não estava formado, como se seu crescimento tivesse sido interrompido por causa da vedação. Não havia almas ou características como se o óvulo tivesse sido fertilizado recentemente. Pode ser o caso, mas o selo parece ter alguns anos. Alina testou o poder do selo. Você pode abrir isso? Perguntou Bjorn. Não. Isso é muito avançado. Nem Jon saberá como fazer isso. Talvez Mestre Nurina possa pensar em alguma coisa. Ok, pessoal. Estou feliz que vocês estejam indo bem, mas essa coisa está enlouquecendo. Jon gritou enquanto a matéria escura parecia tentar se libertar. Isto é mal. Alina deu o ovo para Julanar e correu para Jon. As entidades das sombras não se dão bem fora de seu reino. Podem chegar a um resultado caótico se libertarem. Eu sei, qualquer ideia que possa ajudar. Jon disse enquanto cerrava os dentes. Energia. Pode ser estabilizada pelo ovo novamente, mas isso não é bom. Precisamos dar fortes choques de energia. Ulfur, seu martelo. Bjorna, um baú de contenção. Nele. Bjorna trouxe um baú e Ulfur pegou seu armer. Não esse martelo, eu quero seu martelo de forjar. Por que você quer isso? Por causa do encantamento nele, caramba. Ah, entendo. O Ulfur correu e trouxe seu martelo de forjar. Era feito de aço órquico e encantado pessoalmente por Jon. Jon pegou com a mão livre e golpeou a matéria escura com ele. Ding! O som que o golpe fez foi semelhante a dois metais se chocando ferozmente um com o outro. Ding ding ding. Jon golpeou impiedosamente a matéria escura, causando mais sons de toque até que ondas semelhantes a ondulações começaram a aparecer. A cada golpe, Jon começou a aumentar o poder feroz de seus golpes e a aura envolvendo a matéria negra. O Ulfur estava observando de perto quando ele começou a entender o que Jon estava fazendo. Isso é muito inteligente. Ele disse. Você sabe o que está acontecendo? Aline perguntou. Não tenho certeza, mas parece que esta matéria escura é algo como um metal vivo. Não cede às energias normais como você disse. Então Jon está forçando a entrada da energia. Como é isso? Bem, você vê aquele martelo que eu uso? Jon e eu tínhamos um pequeno segredo sobre ele. Não muito tempo atrás, Jon disse que iria encantá-lo para que pudesse produzir uma quantidade e qualidade específica de energia da mágica do portador para temperar o metal muito melhor do que um martelo normal pode fazer. Você está falando? Sim, usando o mágica puro que o martelo produz. Jon está fazendo algo com a matéria escura, como tentar estabelecer autoridade sobre ela. Você está dizendo que ele está se tornando um esse maior do que já é. Julanar pensou em algo e disse. Bem, eu não posso discutir com essa lógica por algum motivo. O Ulfur concordou. Jon ainda estava martelando a matéria escura até que começou a parecer um pouco cansado. Maldita coisa. Não pense que pode fazer o que deseja. Vou deixá-lo por enquanto. Jon direcionou sua aura para o baú de contenção e colocou a matéria negra dentro. Então a trancou e cancelou sua aura. Ufa! Foi um bom esforço.
Ei, o que você acabou de fazer? Perguntou Bjorna. Eu estava ensinando boas maneiras. A resposta deixou todos sem palavras. Eu disse que ele está se tornando um esse maior do que já é. Julanar acertou em cheio. Então, o que você descobriu? Aline perguntou. Bem, pense nesse ser como um ser do caos. Se o deixarmos livre, um desastre pode acontecer neste mundo. Descobri que ele tem alma, então é um ser vivo, mas não tem emoções além da fome de energia. Aqui onde cheguei a uma boa conclusão. E isso é: ele pode aprender outras emoções usando sua fome, medo para ser específico. Vou enchê-lo com todo tipo de energia até transformá-lo em um cachorrinho manso. Fufufu. Então este é o prazer de domar coisas. Incrível. John disse isso com um largo sorriso. O olhar perverso no rosto de John os fez estremecer. Eu disse a você, aquela pobre matéria escura está fazendo dele um S maior. Júlio, engola em seco com certeza. Alina, então John finalmente encontrou algo que pode suportar sua irracionalidade. Wolf, não importa o quanto ele negue, ele é como o tio John Had, um gênio em sua própria tolice. Bjorna, bata de novo, Oman. Nefertiti, além do gato zangado, todos os outros estavam preocupados com o que John estava se tornando. Julanar então notou o ovo que ela carregava e o apontou. Então, o que é esse ovo de qualquer maneira? Por fim, John pôs os olhos no ovo e o pegou. Ele examinou os selos e balançou a cabeça. Receio que nem mesmo Nurina consiga abrir isto. Sério. O mestre não pode. Sim, este é um cela de várias camadas que precisa de certo sangue para abri-lo. O sangue não é de um humano, um elfo ou um homem-fera. Provavelmente sangue de algum animal. Então o selo pode ser aberto por um determinado método, senão o ovo será destruído. Além disso, parecia que o conteúdo do ovo é realmente preservado por uma forte força vital e magia. John, que é um gênio encantador, analisou o selo com desenvoltura e apontou tudo relacionado a ele. Então, o bebê não pode sair. Os olhos de Nefertiti estavam prestes a ficar cheios de lágrimas. Oh, oh. Não se preocupe, garota. Eu sei de um método para abri-lo, mas vai levar tempo. Venha o que? João pegou Nefertiti e abraçou para ela não chorar. Ela tem uma queda por crianças e ele entendeu muito bem. Mas que criatura pode nascer do ovo? Perguntou Fur. Nenhuma ideia. João respondeu. Eu acho que é um ovo de pássaro. Disse Bjorna. Por quê? Ovos de réptil são mais parecidos com uma bola e não são tão grandes. A ave, porém, ovos têm casca dura e precisam de calor para eclodir. Com o encantamento que mantinha o ovo no frio, é mais provável que seja uma ave, mas não tenho certeza de que tipo de pássaro grande sairá de um ovo desses. Todos aceitaram a palavra de Bjorna. Como Firemane, ela criou toneladas de animais e pássaros antes, então ela era mais experiente nessa parte. Por enquanto, vamos guardar o ovo em um bom lugar. As meninas vão cuidar dele. Estou ocupado com os ovos de aranha. Então conte comigo. Exceto Ju. Vou apenas dar orientações. E Bjorna. Então. Alina